seja Deus, Pai, a tua filha, a qual irá nesta noite mencionar, meu Pai Santo, a tua santa e gloriosa palavra para os nossos corações. Usa da maneira que te agrada, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai. Toma a tua filha em tuas mãos, e assim, meu Pai, faz conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Assim te pedimos e assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, primeira igreja do Pai Jesus Cristo. Amém. Seja o Senhor, vou ser bem rápida. Quero só deixar esse uma meditação. Aleluias. Está lá no livro de Marcos, capítulo 14. Louvado seja Deus. O livro ao qual escreveu, aleluias, Marcos, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 27 a seguir. Santo Deus de Israel. A gente não consegue explicar, né, a vontade de Deus. Muitas das vezes, nós que pregamos a palavra, a gente estuda, a gente vai atrás, ora, mas quando chega, vamos dizer, no último segundo do segundo tempo, o Senhor diz assim: é essa aqui. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27, vai dizer o seguinte: e disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a palavra não é minha, Senhor, a palavra é tua, Senhor. Foi o Senhor que revelaste, Pai amado, nesta noite, Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu me coloco aqui diante de Ti, Pai, como uma humilde serva, Senhor Deus, como uma pequenininha, Senhor Deus. Mas, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, emprestando a minha boca para Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que assim, Pai amado, o Senhor venha, Pai amado, nos advertir, nos corrigir, Pai amado, da maneira que te parecer bem, Pai amado, aos teus olhos, Pai amado, falar conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, nos alerta, Pai amado, para que assim, meu Deus amado, não fiquemos, meu Pai amado, dispersos dentro da Tua casa, Pai. E assim, meu Deus amado, fala conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Foi falado tanto sobre Pedro aqui nesta noite, né? Foi louvado sobre Pedro. Aleluias. E ali eu estava com algo preparado, mas o Senhor começou a palestrar comigo de uma forma diferente. Foi me trazendo algumas coisas. Aleluias. E eu perguntei para mim mesmo: vai entender a cabeça de um pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aqui nós vemos Jesus conversando com seus discípulos, né? Na sua última ceia. Jesus estava ali conversando com eles. Jesus já sabia que naquela mesma noite ele iria ser preso. Aleluias. E que logo após ele seria crucificado. E ali Jesus está fazendo uma advertência. Aleluias. Especificamente para
Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já começa falando para os seus discípulos que naquela mesma noite ali, ele iria ser ferido. Ele iria ser preso, ele ia ser ferido. Ou seja, hoje eu penso nessa noite, eles vão me levar preso. E amanhã, aleluias, eu vou ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Embora, aleluias, os discípulos de Jesus já sabiam, Jesus já tinha falado para eles que esse dia ia chegar. Mas nós vemos que quando, aleluia, Jesus fala isso para eles, de início eles não querem aceitar, aleluia, que Jesus seja morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir e tem que se cumprir até hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, na última ceia, aleluia, mais uma vez, Jesus veio fazer uma advertência para os seus discípulos. Aleluia, Jesus está dizendo, hoje eu vou ser ferido e todos vocês vão ser dispensos. Vocês vão ficar perdidos, aleluia, como ovelha enquanto o seu pastor é ferido no meio do pasto. Elas ficam perdidas sem saber para onde ir, que direção tomar, qual o rumo, qual a pastagem que elas devem comer. Aleluia. E nesta noite vocês vão ficar desta forma. Porque eu, o pastor, vou ser tirado do meio de vós, vou ser tirado do meio de vocês. Eu vou ser morto. E vocês vão ficar sem rumo. Vocês vão ficar dispersos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, aleluias, Pedro, aleluias, é advertido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro agora ele se levanta cheio de convicção, aleluia, já se achando, se colocando numa posição de um homem confiante, aleluia. Pedro ele tinha essa confiança toda aqui porque ele estava ao lado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e depois? Quando Jesus fosse preso, quando Jesus fosse morto, aleluia, aí realmente nós iríamos ver se realmente Pedro tinha essa confiança toda. Pedro se levanta todo convicto, todo cheio de confiança, aleluia, e diz, Senhor, não, Senhor, se for preciso eu morro por ti, aleluia, eu nunca me apartarei de ti, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus, aleluia, agora vai dizer, ainda hoje, quando o galo cantares 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E agora? E a confiança de Pedro? Aleluias. E agora, será que esse Pedro, cheio de confiança, esse Pedro que se levantou ali, cheio de atitude, aleluias, para dizer que não negaria Deus a Jesus, que não, aleluia, se apartaria de Jesus, que se fosse possível, aleluia, morreria com Jesus. Será que realmente aquele Pedro existia ali naquele momento? Ou ele só estava dizendo aquilo ali porque Jesus estava com ele ali naquele momento? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele tem nos advertido a todo instante. Jesus tem advertido a nós a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor, sobre negar o seu nome. Muita gente acha que negar o nome do Senhor Jesus vai ser nos momentos finais. Aleluia, como está descrito no Apocalipse. Mas se nós observarmos, aleluia, nós estamos como Pedro hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos na presença de Jesus. Estamos falando da palavra de Jesus. Estamos dentro da casa com o Mestre todos os dias. Mas nós mesmos, aleluia, temos negado a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil, né? Falar que Pedro ganhou 3.000 almas. É fácil, aleluia, dizer que, aleluia, que Jesus colocou Pedro como cabeça da igreja. É fácil, aleluia, dizer que Pedro curou um aleijado, aleluia, na porta do templo chamado Formoso. Aleluia. É fácil você contar as maravilhas de Pedro. Aleluia. Mas e as atitudes erradas de Pedro? Aleluia.
Principalmente essa quando ele negou a Jesus. Pedro conviveu com Jesus 3 anos e meio. Pedro viu milagres acontecer. Pedro viu maravilhas acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro foi instruído dentro da palavra. Aleluias. Jesus a todo tempo ensinou a Pedro e os demais discípulos. Aleluias. Como seguir a Ele. Como, aleluias, ser obediente à palavra. Como não negar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos que quando Jesus era levado, aleluias, preso, aleluias, para ser morto, para ser sacrificado, aleluias, por mim e por você, nós vemos que Pedro se esquece disso tudo. Pedro se esqueceu dos ensinamentos, Pedro se esqueceu dos milagres, Pedro se esqueceu do homem que andou com ele 3 anos e meio, e o principal, Pedro esqueceu da advertência, aleluias, que Jesus fez para ele naquela mesma noite. Não é diferente no meio de nós hoje, aleluias. Ali eu conversando com Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu milhões de coisas que nós estamos negando a Ele todos os dias, aleluia. Se eu for fazer uma lista de tudo que nós fazemos durante o dia, aleluia, e que de 10, 8 nós negamos a Jesus, não está no gibi. Louvado seja o nome do Senhor. E é por falta de aviso, é por falta de advertência dentro da palavra? Não, porque todos os dias nós estamos com a Bíblia na mão. Todos os dias nós estamos lendo a palavra do Senhor. Todos os dias nós estamos dentro da casa do Senhor. Todos os dias, aleluia, Deus levanta um profeta, louvado seja o nome do Senhor, para nos enviar uma mensagem de advertência no nosso celular. Aleluia. Quando nós saímos na rua, muitas das vezes nós encontramos com um profeta, até mesmo ímpio, aleluia, para nos alertar. Mas nós nos esquecemos, nós fazemos como Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos experiência com Deus todos os dias. Quando Deus nos dá livramento, quando Deus cuida de nós, quando Deus, aleluia, envia um mantimento para dentro da nossa casa, aleluia, nós nos esquecemos de tudo isso que Deus faz conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E negamos o nome do Senhor. Nós negamos o nome do Senhor, aleluia, muitas das vezes durante o dia, aleluia, quando nós deixamos de ler a palavra do Senhor. Nós negamos, aleluia, a Jesus, quando nós passamos os dias com outros entendimento que não é o Senhor Jesus Cristo. Nós negamos o nome do Senhor, aleluia, quando nós sentamos com os nossos amigos, aleluia, e deixa de falar o nome de Cristo para falar de coisas alheias durante o dia. Nós negamos, aleluia, o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós passamos o nosso dia e não dobramos o nosso joelho para falar com Ele. Nós negamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando entra o dia, aleluia, e chega a noite e nós não oramos ao Senhor. Aleluia. Como eu já ouvi muitos crentes, eu não estou falando, eu não estou pregando aqui nesta noite para não crente, assim para crente. Aleluia, porque Jesus estava falando aqui era com crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi muitos crentes, aleluia, dizer, aleluia, que não tem necessidade de estar em oração toda hora, todo dia. Eu já vi muito crente dizer que não é necessário passar 1 hora, 2 horas de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é o que eu digo, estou negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse necessário orar, aleluia, o próprio Jesus ele não tinha orado. Jesus era o próprio Deus encarnado. Aleluia. E o próprio Jesus nos deu esse exemplo a todo tempo. Aleluia. Jesus está dando um exemplo de oração. Aleluia. E quando eu e você não dobramos nossos joelhos para orar, nós estamos negando a Jesus. Quando eu e você não chama o irmão para orar, nós estamos negando a Jesus. Quando eu e você, aleluia, deixa, aleluia, de ler a palavra do Senhor, aleluia, para ir fazer os prazeres da nossa carne lá fora, aleluia, trazendo, aleluia, os nossos desejos carnais lá fora. Louvado seja o nome do Senhor, nós estamos negando Jesus. E cada vez que nós negamos a Jesus, nós nos esquecemos, aleluia, do que Jesus está fazendo na nossa vida, do que Jesus
fez na nossa vida, do que Jesus fez no meio do nosso povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos de praticar os mandamentos do Senhor, aleluia, nós estamos negando a Jesus. Ah, missionário, mas hoje a gente vive pela graça e não pela lei. Aleluia, ficando seu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos pela graça, mas nós temos que observar a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando, aleluia, eu digo que eu vou viver só pela graça e não observo a lei, eu também estou negando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então são muitos motivos, aleluia, que nós temos, que nós fazemos, aleluia, todos os dias que nós negamos a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ainda hoje, Pedro, até 2 vezes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora eu vou, aleluia, para onde foi a palavra introdutória. João capítulo 21, versículo 15. Aleluias. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes. Sabe por que Pedro se entristeceu ali? Sabe por que Pedro, aleluia, se entristece na 3ª vez que Jesus pergunta? Jesus sabia que Pedro amava. Jesus sabia. Mas sabe por que que Pedro ele se entristeceu? Porque Pedro agora se lembra, aleluias, aqui de Marcos 14. Pedro agora se lembra, peraí. Ele falou que 3 vezes eu negaria o nome dele. E eu neguei. Aleluias. Agora ele me pergunta 3 vezes se eu amo. Agora a tristeza bate dentro do coração de Pedro. O arrependimento bate dentro do coração de Pedro. Aleluias. Ali agora eu posso imaginar Pedro agora, aleluias, pensando consigo mesmo. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me lembrado como eu fiz agora nesse momento. Aleluia, eu teria me lembrado que o mestre disse que eu ia negar ele. Aleluia, e eu não me lembrei, eu neguei o nome do mestre. E agora, mais uma vez, aleluia, ele me pergunta por 3 vezes se eu amo. E agora eu lembrei, aleluia, do que ele conversou comigo há dias atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que Deus está querendo falar conosco nesta noite? Aleluia, que nunca é tarde para a gente se lembrar, aleluia, e trazer o arrependimento dentro de nós. Nunca é tarde, aleluia, para a gente se lembrar que nós temos negado Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca é tarde para a gente ter um conserto com as nossas negações e passar daqui para frente a não negar mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, aleluia, no capítulo de João 21, versículo 15 a seguir, Pedro ele vem dar uma grande lição para nós. Aleluias. Em Marcos 14, aleluias, João ele dá, Pedro ele dá, aleluias, um mau exemplo tremendo. Mas quando chega em João capítulo 21, aleluias, agora Pedro vai nos dar um exemplo. Pedro agora, aleluias, vai dar uma porrada na nossa cara, aleluias. Pedro agora vai dizer assim, ó cambada, toma vergonha, aleluia, se arrepende como eu me arrependi, se entristece pelas vezes que tu negou o nome do mestre, aleluia, se faz diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Para chegar em Atos 2, aleluia, teve que ter arrependimento dentro de Pedro. Pedro teve que entender, Pedro teve que assumir, aleluia, que ele errou quando ele negou o nome de Jesus. E por que ele errou? Por que ele negou o nome de Jesus? Porque ele estava disperso. Estava do lado do mestre, mas estava disperso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes estamos dentro da casa de Deus e estamos dispersos? Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente está disperso? Louvado seja o nome do Senhor. Não dá, aleluias, a entender, a ouvir, aleluias, o que Deus está falando conosco. Quantas vezes Deus nos alerta, aleluias, da palavra. Quantas vezes Deus nos alerta, aleluias, de uma pregação. Quantas
Depois que a gente sai dali, a gente esquece tudo que Deus falou conosco. Aleluia, assim como Pedro fez aqui em Marcos 14. Depois que saiu do ambiente, aleluia, depois que veio o alvoroço, aleluia, daqueles soldados para levar Jesus, agora sai todos os discípulos desesperados, todos correndo, aleluia. Eu posso imaginar ali naquele jardim, aleluia, onde eles estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, não sei qual era exatamente o ambiente, aleluia, que eles estavam. Glória a Deus, mas agora eu posso assim imaginar os soldados entrando, aleluia, levando Jesus e aqueles homens correndo para se esconder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amedrontados, com medo, aleluia, porque Jesus agora está sendo levado. Não tem mais mestre entre eles. Agora o medo bate. Se eu me apresentar, eles vão me levar também. Se eu disser que eu ando com Jesus, eles vão me matar também. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro vai lá, aleluia, ei, tu não é um daqueles que anda com aquele tal de Jesus? Não, eu nem conheço. Aleluia, você vem, eu te conheço. Eu vi tu andando com Jesus. Não, não foi eu não era eu não. Aí vem, ei, tu é um deles. Não sou eu não. Aí agora ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu neguei a Jesus sem perceber. Eu neguei a Jesus porque eu estava distraído. Eu neguei a Jesus porque eu estava com medo. Assim vai ser, aleluia, muitos naquele dia, aleluia, quando o anticristo, aleluia, se declarar, aleluia, o Messias na terra, aleluia, quando vinha a tribulação, aleluia, quando vinha a perseguição no meio dos crentes, aleluia, aí nós vamos ver quem é Pedro e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor. O Pedro de Marcos vai se revelar, aleluia, no meio dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, aleluia, enquanto é tempo, vamos ser o Pedro de João 21. O Pedro que se lembrou, aleluia, o Pedro que se arrependeu. E que a partir de agora, nós vamos ser, aleluia, o Pedro de Atos 2. Aleluia, o Pedro que agora, aleluia, se enche do Espírito. Aleluia, o Pedro que agora não tem medo, aleluia, de professar, aleluia, o nome de Jesus. O Pedro agora que se levanta cheio de atitude, aleluia, e diz: eu posso morrer aqui agora, mas eu não nego mais o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Uma advertência para mim e para você. Aleluia, você que está aí do outro lado nos assistindo, ou vai nos assistir depois. Aleluia, é tempo de se arrepender por cada momento que você nega o nome do Senhor Jesus. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, ainda há tempo, aleluia, de você conhecer esse nome, de você conhecer esse homem, aleluia, que tem a salvação para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem recebeu?